Estamos aqui no Memorial do Sertão. Vamos aqui conversar com o nosso amigo Carneiro. Ô Carneiro, quanto tempo tem esse memorial aqui do Sertão? Veja só, o memorial ele é um espaço construído mais ou menos aí uns 3 anos, 3, 4 anos. Na verdade nós construímos esse espaço aqui para fazer mais uma junção, né, de nós mesmos com a gente mesmo, digamos assim, né? O memorial está voltado mais para essa parte educativa, para essa parte mais da preservação da nossa memória e preservação também da nossa caatinga. Nós temos aqui uma trilha e essa trilha vai estar, digamos assim, com algumas construções de época, né? Igual Casa de Farinha, Engenho e a Casa de Taipa. Então a gente dá essa volta um pouco ao passado, a essa história nossa, dos nossos pais, nossos avós. Eu costumo dizer que o memorial ele está voltado mais para essa questão das pessoas se sentirem mais sertanejos, digamos, aqueles que conhecem, quando visitam, se sente saudoso, tal, lembra um pouco da sua infância, da sua história, da história dos pais. E aqueles que não conhecem, né, esse pessoal mais novo, jovem, aí ele passa a conhecer e a valorizar mais a nossa história, porque a gente fica muito captando histórias que às vezes não nos pertencem, né, culturas, e aí esquecendo da nossa. Verdade. Então o memorial é esse resgate, essa volta a esse conhecimento, né, essa coisa nossa mesmo. Ô Carneiro, é isso aqui. O que é isso aqui? Para a turma jovem que não conhece. Aqui, na verdade, é uma dorna, uma pipa. Era muito costumeiro o pessoal usar essas pipas, né? Usava com aqueles pneus, né? E aí para arrastar a água das cacimbas, né? O pessoal arrastava nos animais, né, colocava nos animais, e algumas pessoas arrastavam pela cintura mesmo, amarrava aquela corda tal e puxava as águas das cacimbas e fazia esse uso das pipas, das dornas. Da dorna. E esse outro aqui? É filhote de dorna, né? Não, esses aí são os carotes. Os carotes, em alguns lugares conhecido também como barril, né? Os carotes também usava nesse mesmo propósito, só que com os animais. Colocava a cangaia e depois colocava aqueles ganchos de ferro e fazia as cargas d'água. Talvez é por isso que o pessoal fala, tá contando carga d'água. E aí usava esses carotes, normalmente esses maiores são de 1,5 lata e esses menores de 1 lata. 1 lata, 18 litros, né? Então, é verdade. Formava esses carotes. Imagine só como eram as histórias do sertão. É verdade. E esse memorial, esse balcão, tem alguma história, Carneiro? Esse balcão? Com certeza. Aliás, tudo aqui tem história, né? É verdade. Essa história, eu costumo dizer que a história é um pouco assim, afetiva, né? As pessoas vão doando peças menores e essas peças menores a gente construiu esse espaço para a gente colocar. Esse balcão, na verdade, era da loja do meu pai. Esse balcão é do ano de 1948, né? E ele preserva a sua origem, a sua cor, né? E aí a preservação da história, a história da minha família. Né? Quer dizer, seu pai tinha venda? Tinha loja. Loja de tecido. A loja de tecido. Meu pai tinha loja de tecido e esse balcão era da loja de tecido dele. Tem quantos anos mais ou menos esse balcão? Esse balcão é de 1948, tem o quê? Rapaz, de 60, tem 63. Muito tempo, tem que fazer conta. Pessoal, Carneiro aqui tem um acervo, né, muito importante e de história. Aí ele vai aqui, de tudo o que ele tem um pouco, né? Carneiro, tudo tem um pouco. Isso. Né? E cada um objeto desse tem uma história, Carneiro? Com certeza, porque além da história da família, né, tem a história também da época, de como isso funcionava no sertão, né?
esses ferros de gomar, que eu costumo falar que como a mulher sofria, né? Porque um ferro desse tem aproximadamente 2 quilos, 2,5 kg. E olha que colocava as brasas aqui dentro, né? Colocava as brasas e aí depois assoprava, não é? Assoprava aqui para as brasas ficarem incandescentes, para o ferro manter aquecido. E aí depois ia engomar as roupas. Aí engomar porque usava goma mesmo de tapioca, né? As roupas de gazimira, de linhos, formava aquelas nesgas. Né? E isso aqui era o trato, né? Que não só as mulheres sertanejas, mas como todas as mulheres do Brasil, do interior do Brasil e das cidades também, naquela época usavam desse ferro. E olha que aqui já é processo tecnológico, e muito antes talvez nem engomava as roupas, né? Então é essa a história. Esse rádio funciona, Carneiro? Esse rádio aí funciona? Tudo funciona. Tudo funciona. É. Ó, tudo rádio funciona. da época. Lógico. Aí, pessoal. Quer dizer que vai colocando na faixa do rádio? Tem que sintonizar. Esse horário, rádio, normalmente rádio AM, as poucas AMs, né, a Nacional de Brasília e outros aí. E esses rádios, na verdade, é um pouco mais da minha infância, da minha história, né? E eu lembro que em 64, meu pai, como ele era comerciante, ele ganhou um rádio desse de presente de um filho de mensageiro. E eu lembro que eu ficava escutando as músicas de Luiz Gonzaga, já daquela época, né? E aí, quando nós construímos isso aqui, eu falei, rapaz, eu vou ver se eu consigo um rádio daquele. Terminei que consegui um rádio desse e tá aqui no memorial. Ó, pessoal, o memorial aqui, Memorial do Sertão, vocês vão acompanhando aí, né? Tudo bonito, olha, ó, são pinturas, né? Ó, é lampião, né? Aí é um lampião, né? Essa é uma Petromax, né? Petromax. Essas lâmpadas, de certa forma, já foi assim bastante uma evolução grande do homem, né? Quando surgem essas lâmpadas. Olha que essas lâmpadas só tinha aqueles senhores mais abastados, né? Que tinham mais grana, né? Tinha essas lâmpadas, a querosene, né? Essa é uma Petromax, aquela é uma Coleman. É verdade. Ô, Carneiro, você já andou na cangalha, de cangalha? Já, sim. De jumento? Ah, com certeza. Isso aqui, rapaz, isso aqui era meio bravo pra andar, que isso aqui feria a gente mesmo, principalmente quem não tem costume. Eu costumo, sendo um sertanejo mais superficial, né? Não é aquele de origem mesmo, mas essas cangaias que o pessoal usava, como eu falei, para o transporte das bruacas, das cargas feitas com as bruacas, e também com as cargas para carregar água nos carotes, né, nos barris. E volta e meia a gente usava essas cangaias para ir às feiras livres, né? Colocava aqueles cochoneiros, o jegue tinha que ser um jegue de bom trato, né? Aqueles jegue bem manso, né? E o pessoal que tinha uma pisada melhor, e aí usava essas cangaias. Interessante que também usava nos burros, né? Os burros tropeiros usavam também as cangaias também. Além de como tratava um pouco tanto à frente como atrás, mas desses. Exatamente. Mas usava aquele acolchoado, cochonilo. Cochonilo que eles faziam à mão, né? Os senhores e senhoras, né? Estou procurando um cochonilo daquele para colocar aqui no memorial. É isso aí, pessoal. Essa história, né? A história que a gente tem que ser passada para as pessoas. Elomar fala que o sertão morreu. Eu acho que ainda não. O sertão está com a vela na mão. Mas a gente tem que fazer esse resgate, deixar essas memórias gravadas das pessoas mais novas para a gente ter esse lastro de sertanejo. Eu acho que é importante. O povo sem história, sem memória, sem história
Papel em branco não vale nada, né? Aí, é isso aí, pessoal. Inscreva no canal que você vai ver coisa interessante, história interessante daqui do nosso sertão, do nosso Nordeste brasileiro. O Memorial do Sertão, aqui do nosso amigo Carneiro, que está sempre presente aqui no memorial, cuidando desse memorial, resgatando essa relíquia daqui do nosso sertão, e tá aqui. Olha, e bala, quando você quiser visitar o memorial, tem bala aqui da época. Soft, né? É. Essa soft aqui era perigosa, aquela soft, juquinha, gatinho, enfim, algumas balas que a gente consegue direto. Não consegue mais todas não, mas pelo menos algumas a gente tenta colocar aqui, porque a gente está contando uma história dos anos 70, e aí a gente coloca ela bem com bastante originalidade, né? Aí tem o próximo vídeo com coisa interessante pra você.